Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos ao Desafio Gênesis. Hoje é o último, nós estamos na última semana, na verdade, dia 14, dessa série de vídeos no qual nós estamos nos desafiando a entender o texto bíblico, iniciando o nosso ano com o livro dos inícios, que é o livro de Gênesis. Hoje nós iremos falar sobre a história de José. Nós ainda estamos iniciando a história de José, quando ele foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. E hoje nós iremos ver um pouco sobre os capítulos 40, 41 e 42. Antes de iniciar a aula de hoje, eu gostaria de fazer uma comparação entre José e seu pai, Jacó. Você se recorda que Jacó era um resumo da sua vida, a busca pela bênção, a busca de ser abençoado. E isso mostra uma insatisfação em sua vida. Ele queria saciar essa satisfação, primeiramente, com a bênção da primogenitura, no lugar do seu irmão Esaú. Depois ele queria satisfazer-se com a bênção do casamento, quando ele vai até Labão e se casa com Raquel, porém Labão o engana e dá a primeira liga a ele. Depois ele tenta saciar essa ansiedade ou esse anseio eterno com a bênção da prosperidade. E até que ele se encontra com Deus e esse quadro de insatisfação e satisfação é revertido com a presença divina em sua vida. José, por outro lado, seu filho, pode ser descrito como uma pessoa que era satisfeita em todos os momentos. Ele era satisfeito quando estava na casa do seu pai, com riqueza, com honra, com dignidade, quando ele recebeu a túnica colorida. Ele estava satisfeito quando estava na casa de Potifar, porque ele governa, ele administra a casa do seu senhor, mesmo não estando no seu lugar correto. Então ele mostra que é um lugar de satisfação, mesmo que as circunstâncias externas a ele não estivessem favoráveis. Nos ensinando então aqui a importância de nós nos alegrarmos do Senhor, de nós termos nossa alegria em Deus, que é absoluto, que não muda, ao invés de termos nossa alegria, nossa felicidade condicionada às circunstâncias que são volúveis, que são voláteis e que certamente mudam e que não são um sólido fundamento para nós colocarmos a nossa satisfação além do próprio Deus, como José nos ensina a respeito disso. Dito essa breve introdução, vamos iniciar então a aula de hoje. Vou desligar os comentários. Livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 1, está escrito: Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e o mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que o servissem, e por algum tempo estiveram na prisão. O texto se inicia com passadas estas coisas. Eu até esqueci de avisar um pouco ao iniciar a aula, mas ontem a gente não conseguiu fazer a live, porque eu tinha alguns compromissos de amizade, alguns relacionamentos que eu tive para cumprir esse compromisso. Então, no sábado, na noite anterior, eu dormi muito tarde, então não consegui acordar cedo para realizar a live. E também ontem à noite eu estava com a minha família, então não pude estar com vocês, cumprir esse compromisso. Com vocês eu estava com outro compromisso, com a minha família. Então aqui o texto inicia com passadas estas coisas. Quais coisas? Aquilo que nós concluímos no vídeo passado, quando José é vendido por seus irmãos, se encontra agora na casa de Potifar e ele passa a governar, passa a administrar os bens de Potifar. Contudo, a esposa dele tenta se relacionar com José e ele, sendo um homem santo e justo, se afasta dela e ela o incrimina, ela o condena, acusa ele de querer se deitar com ela. E então Potifar o entrega para o carcereiro e mesmo na casa do carcereiro, José continua governando. Estas são as coisas que o texto se inicia como passadas. E é interessante, né? Parece que as coisas estão fora do controle. José estava na casa do seu pai, era um homem rico, digno, com grande prosperidade, mas agora ele era um homem pobre que estava servindo como escravo na casa de um carcereiro. Mas essas coisas aparentemente pareciam não fazer sentido, pareciam estar soltas ao acaso. Mas em todas essas coisas nós podemos ver o cuidado de Deus. Nós podemos ver que tudo em Deus estava arquitetando o destino de José, o destino, o propósito de José estavam sendo arquitetados. Então, aquilo que aos nossos olhos humanos parece não ter sentido, para Deus faz sentido. É isso que ele faz aqui ao enviar para o cárcere onde José estava, o copeiro e o padeiro do faraó. Eles que haviam indignado o faraó, agora estão condenados a estar na prisão. E aparentemente isso não faria sentido, mas ao olhar a história,
o desenrolar dessa grande história, nós entendemos que, na verdade, sim, existia, sim, um propósito pelo qual José se encontraria com estes homens. E eu gostaria de fazer, antes de entrar nessa história do copeiro e do padeiro real, fazer aquela comparação com aquilo que nós falamos que é a narrativa histórica, né? A narrativa bíblica. Nós falamos que todo o texto bíblico é dividido em 3 partes: a criação, a queda e a redenção. Nós temos a criação, por exemplo, na história de José, quando ele estava na casa do seu pai. Então, tudo era bom, assim como Deus faz todas as coisas boas, tudo era agradável para ele. Contudo, a queda pode ser descrita como o momento que seus irmãos pecam contra ele e o vendem até os ismaelitas, os vendedores ismaelitas que estavam a caminho do Egito. Essa seria a queda, no qual José sofre pelo pecado dos seus irmãos e passa então a estar em terra estrangeira. E depois existe a promessa da redenção, que é o cumprimento dos sonhos que Deus havia dado para José antes e agora também está sendo cada vez mais cumprido, cada vez mais José vendo o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido para ele. Essa era a expectativa da redenção que José tinha e também nos faz nos aguardarmos as esperanças e as expectativas que Deus tem para a nossa vida. Por isso que quando José se encontra com o copeiro e o padeiro, ele poderia muito bem não se interessar ou não se importar com a tristeza que eles estavam aqui, porque eles vão dizer que eles tiveram um sonho e eles passam a estar tristes por causa desse sonho. José talvez poderia estar olhando apenas para si mesmo e falando: eu estou na terra estrangeira, eu não preciso estar aqui, eu não deveria estar aqui, né? Eu não fiz nada para estar aqui. Mas ele decide não olhar somente para si mesmo, de forma egoísta, mas decide estender o seu amor para os outros, se importando, se interessando com a vida dos outros. Eis que vai dizer aqui, ao perguntar o que aconteceu para que eles estivessem tristes, eles falam que eles tiveram um sonho, e José glorifica e honra o Senhor, dizendo que é ao Senhor que é dada toda a interpretação dos sonhos. E é isso que José vai fazer aqui, ao estar próximo ao Senhor e receber, de fato, a revelação dos sonhos do copeiro e do padeiro real. Aqui a história vai se iniciar com o sonho do copeiro real, tá? Eu não vou ler todo aqui, mas o sonho era o seguinte: o copeiro, ele tinha consigo uma videira, e na videira havia 3 ramos. Ela tinha flores, brotava frutos, e seus cachos estavam produzindo uvas maduras. O sonho era algo simples. O copo de farol estava na mão do copeiro, ele pega o copo, espreme as uvas e entrega o vinho ao faraó. José, de forma rápida, graças ao Senhor, interpreta ao sonho de que dali a 3 dias o copeiro haveria de ser restabelecido para o faraó e haveria de servir novamente, como estava contido no sonho e José interpretou. Mas ele faz aqui algo errado, eu acredito que José tenta se promover para um homem. Ele vai dizer que ele estava entregue ali na prisão de forma injusta. Então ele pede para que o copeiro se lembrasse dele quando ele saísse de lá, e é algo que ele não faz durante um tempo. Nós vamos ver aqui durante a história. Então este é o sonho do copeiro. Ele serve ao faraó com o seu vinho, com a uva, e ele é restabelecido e ressuscitado, ao passo que o padeiro, às vezes ver um pouco mais à frente, não serve ao faraó. Ele vai dizer que no seu sonho haviam 3 cestas que estavam em sua cabeça, e as aves comiam dos cestos que havia sobre a cabeça dele. E José logo também interpreta esse sonho, dizendo que esses 3 dias, esses 3 cestos simbolizavam 3 dias que o padeiro haveria de receber a condenação de morte. E certamente isso não era um sonho muito bom de ser tido, era mais um pesadelo, mas que também mostrava que este homem, o padeiro, ao não decidir servir ao faraó, ele já estava morto, porque o grau de sanidade ou a medida de uma pessoa que está saudável é a capacidade de servir ao outro. O copeiro entendeu isso ao servir ao faraó, e por isso ele é restabelecido e reestruturado na casa real, ao passo que o padeiro, ao querer apenas servir a si mesmo, colocando os pães em sua própria cabeça, ao invés de distribuí-lo, ao invés de partir e compartilhar o pão, ele mostra que já estava morto, e por isso recebe apenas uma simples constatação daquilo que ele já estava cultivando em seu coração: a morte e não servir aos outros. Continuando então no capítulo 41, versículo 1.
Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Este é o primeiro sonho que Faraó recebe. O segundo é semelhante ao primeiro, no qual 7 espigas maduras saem do Nilo e em seguida 7 espigas magras, mirradas, devoram essas 7 primeiras espigas cheias que saíram do rio. Faraó certamente acorda perturbado e chama todos os magos, os sábios, as pessoas experientes da ciência que existia no Egito para tentar interpretar este sonho, mas ninguém foi capaz de fazê-lo. E foi somente nesse momento, 2 anos depois, que José interpretou o sonho do padeiro, que ele se lembra do copeiro, e que o copeiro se lembra de José e sopra seu nome na casa do faraó. Isso nos faz pensar aqui também sobre o que as pessoas sopram sobre o nosso nome. Quando as pessoas falam sobre nós, o que elas lembram, qual é a mensagem, qual é o propósito que está atrelado ao nosso nome. Será que, como o padeiro, nós temos apenas um propósito de servir a nós mesmos? Ou será que, como José, e também como o copeiro que serviu a outro, nós temos um chamado ou uma mensagem que nós, sempre que as pessoas se lembram de mim, de nós, elas se lembram de alguém que busca ajudá-las, busca servi-las, busca ajudar com a transformação que elas estão vivendo. José fez isso, mesmo estando em um lugar que era nocivo, que não era o seu lugar de direito, ele decide servir ao copeiro. E por isso ele também tem o seu nome soprado sobre a casa de Faraó, em um momento de crise, em um momento de dificuldade, em que todos eles se enquadravam. Por isso que o copeiro recomenda a José ao Faraó. Ele é restabelecido. No versículo 14 vai dizer que Faraó manda chamar a José e ele tem a sua barba feita, tem a sua roupa mudada, mais uma vez a figura da túnica. Vocês lembram que a gente falou sobre a túnica que ele havia recebido de seu pai Jacó? Depois a túnica que ele recebe de Potifar, que é perdida quando a esposa dele tenta se deitar com ele e fica com ela em suas mãos. E agora também, em terceira instância, existe essa túnica que Faraó entrega a José, uma túnica de governo, certamente uma túnica de autoridade em relação à escravidão a qual estava presente antes. Agora José se relaciona ou encontra-se com o Faraó e dá a interpretação ao sonho. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas que saem do Egito simbolizavam 7 anos de... as 7 vacas gordas, primeiramente, e as 7 espigas cheias simbolizavam os 7 anos que viriam, em primeiro lugar, de abundância, de fartura para o Egito. E depois, as 7 vacas magras que devoram as 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias magras que devoram as espigas maduras, simbolizavam 7 anos de pobreza, de escassez. Logo que José entende isso do Senhor, que era um sonho que Deus dá ao Faraó, apenas um sonho somente, mas que estava de forma tão imediata de ser realizado que ele dá a ele de 2 formas, de 2 manifestações. E logo em seguida, José não apenas dá a revelação dos sonhos, não dá apenas o significado ou o simbolismo que se tratava de 7 anos, ele também traz uma resolução, traz a solução para aquilo que Faraó poderia fazer. E ele recomenda que Faraó colocasse uma pessoa sábia diante do Egito e encarregá-lo de administrar as riquezas ou a colheita do Egito, colhendo 1/5 de tudo aquilo que fosse desfrutado daquela época de fartura, e desse 1/5 eles haveriam de utilizar para passar momentos de escassez. E é isso que José recomenda a Faraó fazer, e o rei entende que não haveria outra pessoa sábia a ser realizada, a cumprir esse mandato de administrar o Egito durante 7 anos de abundância e fartura, e depois 7 anos de escassez, do que o próprio José. Por isso que o Faraó agora vai colocar José em posição de destaque, de governo em relação a todo o Egito. Vai colocar o anel em seus dedos, vai colocar a posição colar de ouro em seu pescoço, falando que ele teria autoridade sobre todos os homens do Egito, sobre todas as pessoas do Egito, mostrando aqui a promessa ou o cumprimento da promessa que Deus havia dado para José
ainda quando ele era um agricultor, quando estava presente na casa do seu pai, de que ele haveria de governar sobre a vida dos outros. Essa promessa estava sendo cumprida aqui por causa da fidelidade de Deus, primeiramente, e também da fidelidade de José em relação ao Senhor. Agora José passa a governar, passa a administrar o governo do Egito, e também recebe uma nova família. Ele passa a ser chamado Zafenat Paneia, que significa em egípcio o Salvador, e recebe como esposa Asenat, que era filha de Potífera, sacerdote de On, e ele também era frutífero, porque ele tem 2 filhos. O primeiro filho dele, mais velho, se chama Manassés, que significa fazer esquecer, e o segundo filho é Efraim, que significa ter filhos ou dar fruto. Deus abençoa José em seu momento de deserto. Deus abençoa José em seu momento de escravidão, também simbolizando também a bênção que Deus nos dá através de Jesus. Nós éramos escravos do medo, escravos do pecado, escravos da ira, do próprio Satanás, do nosso inimigo, mas Deus nos tira do império das trevas e nos coloca no reino do seu Filho amado. Agora nós não estamos mais escravos do medo, mas nós somos governantes. Ele nos chama para sermos reis e sacerdotes, de acordo com a vontade dele. Assim como José também foi tirado da escravidão, nós também podemos colocar de forma metafórica uma tipologia para a nossa própria vida. Nós somos tirados da escravidão do pecado para sermos colocados como governantes e sacerdotes, expressando a vontade de Deus em nossa vida. Isso é algo maravilhoso de ser pensado, não é mesmo? No capítulo 42, que vai ser o último deste vídeo, nós vemos a história dos irmãos de José indo para o Egito, para também poderem se alimentar com os recursos que haviam de lá. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: "Por que vocês estão aí olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos." Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, da companhia dos irmãos, porque dizia: "E se lhe acontecer algum desastre?" Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. A história é que o contexto Jacó, Israel, entende que no Egito havia comida, porque o seu filho, que ele não sabia, estava vivo, estava governando e havia juntado 1/5 de todos os recursos das colheitas que haviam sido feitas antes de prosperidade. E agora, é isso que José havia armazenado, e também nos mostra a importância de nós armazenarmos, de nós conservarmos nossos recursos da forma certa, para que em um momento de crise nós possamos desfrutar e não perecer. Agora Jacó envia seus filhos, os irmãos de José, para o Egito, para que eles pudessem pegar os mantimentos. Mas Jacó, com medo de perder o seu filho mais novo, Benjamim, deixa com que ele fique lá e envia apenas 10 dos seus filhos. Eles chegam até lá, até o faraó e até o governante José, Zafenat Paneia, só que eles não sabiam que era seu próprio irmão. José ainda não se dá a conhecer aos seus irmãos, embora ele já sabia que eram eles, e ao vê-los chegando, ele traça uma estratégia, uma artimanha, pensando ou fazendo-os pensar que ele achava que eles eram espiões estrangeiros, estavam vendo a terra para poder invadi-la. Ele pergunta qual era a história deles, qual era a família, e eles avisam que tinha outro irmão que estava junto com seu pai em Canaã, em sua terra de origem, e José decide então não deixar com que eles retornassem de lá sem antes retornar com seu filho, com seu irmão mais novo, Benjamim. Ele estava deixando-os pensar que ele achava que eles eram espiões que estavam vindo para invadir a terra, e por isso que ele não queria que eles retornassem a próxima vez sem antes trazer o seu irmão mais novo, Benjamim. E ele então aqui deixa eles 3 dias presos até que eles pensassem nisso e considerassem tudo aquilo que o governante estava falando. E então eles retornam com os mantimentos, e sem antes Simeão, o segundo irmão mais velho, fica lá como uma garantia de que eles haviam de retornar, para deixar o seu irmão mais novo, para mostrar o seu irmão mais novo para eles e mostrar que eles não eram espiões. E é claro que aqui José não estava agindo de vingança, tá, gente? Na verdade, porque José era um homem justo, então ele entendia que a vingança vinha do Senhor, mas ele estava considerando se os seus irmãos haviam se arrependido dos pecados que eles haviam cometido contra José. E é isso que ele faz aqui, ao fazer toda a estratégia, ao se
não dizer que era o seu próprio irmão, mas ainda se passar como alguém que estava duvidando deles, para poder filtrar e perceber se de fato o coração deles estava puro, se eles haviam se redimido e arrependido dos pecados. Que é isso que nós iremos ver nos próximos vídeos a respeito da conclusão da história de José. Espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. E se você for, não esquece de curtir, comentar, enviar para seus amigos. E lembrando que nós estamos aqui todas as manhãs, às 6 horas da manhã, estudando o texto de Gênesis, e às noites, às 18 horas, estudando o texto de A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Muito obrigado, um forte abraço, bom dia.